E o nosso tema, bem explicado, é inteligência emocional, né? Gerenciamento de emoções. E eu queria começar este tema contando uma pequena fábula. Eu gosto de fábulas, sabe? Eu sou um cara assim, eu gosto muito de usar a minha imaginação. E eu acho que as fábulas ajudam a gente muito nas metáforas. E essa fábula é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, há muitos anos, numa época em que se havia reinos. E havia um rei de um reino que havia perdido o tesouro deste reino. E naquela época, o rei que não tinha tesouro não tinha como pagar os seus guardas, seus súditos, e ficava numa posição muito arriscada. Nada parecido como hoje, né? O rei, então, desesperado, chamou seus melhores homens, venham cá, vão lá, e foram atrás deste tesouro precioso, né? Mandou a sua guarda real, e por fim ninguém encontrava esse tal desse tesouro. Cadê esse tesouro? E aí veio o seu cavaleiro mais fiel, aquele que, em última instância, protegia o rei, e se voluntariou para ir pelo mundo para procurar esse tesouro. Então ele foi, vagou pelas terras, saiu das terras do reino, e muito tempo depois, porque lembre, nessa época não tinha carro, né? Então as pessoas andavam a pé ou a cavalo, então demorava muito. Aí anos depois ele volta, né? E o rei está lá, né? O reino já está em decadência, e o rei pergunta então assim, e aí, você encontrou o meu tesouro? E o cavaleiro, de uma certa forma um pouco resignado, diz, infelizmente não, Sua Alteza. Mas eu aprendi a linguagem dos cachorros selvagens. E o rei fica muito indignado, decepcionado. Que é isso? Eu mando você para buscar a coisa mais preciosa do nosso reino e você me diz que aprendeu a falar com cachorro? Tranquem, joguem ele no poço profundo. E havia um poço profundo, onde eles jogavam quem eles não queriam mais. E lá nesse poço, quem estava fora só se ouvia gritos, uivos, e era algo de arrepiar a nuca. Bom, o rapaz caiu dentro do poço, o cavaleiro. E saiu um pouco desorientado e percebeu que lá havia labirintos. Era como se fossem cavernas. E ele sai andando por essas cavernas, estava muito escuro, ele não conseguia ver quase nada. E então ele vê à distância um brilho intenso e ele pensa, deve ser a saída, né? Eu vou por ali. Chegando lá, era o tesouro do rei. Estava lá no fundo do poço, lá onde quase ninguém poderia encontrar. E quando ele vai na direção, pula sobre ele uma matilha de cachorros selvagens. E muito bravos, e fazendo aquelas caras, vou te pegar. Né? E ele entra um pouco em pânico, porque, nossa, cachorros selvagens. E aí ele se lembra, eu aprendi a conversar com os cachorros selvagens. E começa a se comunicar com esses cachorros. E fala o que ele está fazendo ali, os cachorros vão se acalmando, vão ficando mais tranquilos, ficam dóceis. E aí ele sai do poço e leva consigo o tesouro, devolve ao rei, tem a sua dignidade restaurada e passa a ser protegido, então, por estes cachorros selvagens. Ora, é uma fábula que a gente conta para criança, né? Embora ela tenha ali um pouco de terror em tudo que acontece, mas esta fábula nos comunica a respeito da importância da gente gerenciar aquilo que é em nós selvagem e descontrolado. E às vezes a gente se sente assim, né? Como se a gente tivesse perdido um tesouro profundo, uma conexão conosco mesmo, uma conexão com os demais. Parece que a gente não consegue se entender. E aí, quando a gente vai acessar essa conexão, aparecem cães ferozes, emoções, sensações, dores no corpo, transtornos dos mais diversos que nos tomam e tiram a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Então, para a gente sair dessa situação, né, a gente precisa aprender esta linguagem do selvagem, essa linguagem do natural, a linguagem das nossas emoções. Veja, na nossa sociedade moderna,
pós-moderna, né? Porque o moderno já ficou, agora é pós-moderno. Nós tivemos uma grande cisão, sabe? Que é assim, vale o que a gente pensa, é muito difícil o que a gente sente, né? E esta cisão acabou atingindo a todos nós, né? Então, por que então gerenciar isto seria uma coisa importante? Eu até poderia falar para vocês aqui sobre estatísticas. Tem muita estatística na internet, nos institutos de pesquisa, sobre como é importante gerenciar a sua emoção. E tem um aspecto que é fundamental, que é assim: quem sabe gerenciar suas emoções tem uma vantagem competitiva muito grande sobre quem é descontrolado. Em todos os níveis. No amor, na família, nos estudos e principalmente no mercado de trabalho. Olha, vocês podem acreditar em mim. Eu atendo muita gente no meu consultório, nos cursos que eu dou, e sempre me dizem assim: olha, eu fui por uma entrevista de emprego, era uma grande empresa, uma multinacional, e eu preparei meu currículo, escrevi lá, eu faço isso, faço aquilo, fiz pós-doutorado, não sei o quê, papapá. E quando eu sento na frente da pessoa, a primeira pergunta que ela me faz é: e aí? Quando uma pessoa não gosta de você, como é que você lida com isso? O que isso tem a ver com as coisas que eu sei? Tem tudo a ver. Então, é muito importante hoje, no mercado de trabalho e na vida que nós temos, aprender a gerenciar as nossas emoções. E para isso, eu preparei um tema baseado num conceito que a gente chama de inteligência emocional. Eu não sei se vocês já ouviram esse conceito, deve ter ouvido, é muito comum na internet, já tem aí uns 20 anos que esse termo corre por aí. Esse termo foi cunhado por um jornalista científico chamado Daniel Goleman. E a inteligência emocional vem de encontro a um antigo conceito que a gente nem é razoável mais a gente pensar, que se chamava quociente de inteligência, o QI. Vocês já viram aí nesses quiz que tem por aí na internet que dá para fazer um teste de QI, né? Mas por que ele não é algo mais razoável? Porque o QI leva em consideração a nossa capacidade cognitiva. É importante? Acho, até importante, né? Mas ele vai avaliar se eu sou bom em lógica, matemática, ciências, etc. Mas ele não consegue nos dar uma precisão sobre como eu lido com a minha emoção. Como é que eu lido com aquela sensação em relação à pessoa que eu gosto, do meu ciúme, da minha raiva? Como é que eu lido com o medo que eu tenho de manhã para levantar da cama e enfrentar a minha vida? Pois é, então o termo inteligência emocional vem para poder não substituir, mas completar esta ideia de que nós precisamos aprender a lidar com o que a gente sente e com o que os outros sentem também. E dentro da inteligência emocional, existem 4 pilares que a gente vai explorar aqui hoje. Tá? O primeiro pilar é autoconsciência, o segundo é autogerenciamento, o terceiro é consciência social e o quarto é gerenciamento dos relacionamentos. Ah, tá bom. Mas daí você pode estar aí, você está aí online, infelizmente a gente não pode estar juntos, né? No mesmo lugar, mas tudo bem. Aí você está falando: acabei de passar para a universidade. E o que eu quero com isso? Para que eu tenho que ficar preocupando com isso? Emoção, que besteira. Pois é, mas eu sei que tem muita gente aqui que pode estar nos escutando, que são alunos novos, que teve que mudar de cidade, que teve que largar o seu convívio familiar, que às vezes podem estar preocupados como vão se sustentar. Será que eu vou dar conta? Né? Será que vão me achar burro? Será que eu vou ter medo de dormir sozinho? Será que eu não vou gostar do curso? Será que eu vou me dar bem? Então, são muitos serás que podem estar afligindo muita gente, muito mais do que a gente imagina, né? E é sobre isso que a gente quer falar, que mais do que falar, eu gostaria de experienciar com vocês. Eu vou fazer agora uma vivênciazinha, daí onde você está, quero convidar você para fazer.
É um trabalho que eu faço quando as pessoas estão com muita ansiedade, tá bem? Então, eu vou pedir para você se sentar aí onde você está, para você reencostar, encostar suas costas, né, na cadeira, botar os dois pés no chão, colocar as mãos por sobre as suas pernas, tá bem? E nós vamos respirar. Eu vou te convidar para respirar lentamente. Você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Então você vai inspirar. Se quiser fechar os olhos, feche. Se não, fique abertos. Inspire. Expire novamente. Eu queria agora que você lembrasse a última vez que você esteve diante de uma situação que foi difícil para você. Quando você foi fazer um teste, uma prova, talvez uma mudança de vida, talvez confrontar alguém, talvez dizer para uma pessoa o que você sentia. Continue respirando. Vai lembrando, vai pensando sobre isso. Procure lembrar como é que foi esse dia específico. Como é que estava o clima? Estava chovendo, estava sol, estava frio, era dia, era noite. Tente montar o cenário na sua cabeça. Se conecte naquele momento. Como é que estava? Eu estava sozinho, tinha gente comigo. E lembre-se agora, como que você se sentia? Como era a sensação? Como era a sensação física? Como eram as emoções? Respire de novo, profundamente. E agora nós vamos fazer uma respiração diferente, tá? Você vai inspirar pelo nariz, vai expirar pela boca, soprando, como se tivesse velas na sua frente, velinhas, né? Um bolo de aniversário, e você vai ter que apagar esse bolo, tá bom? Então você inspira e sopra. Inspira e sopra. Muito bem. Por que a gente fez esse trabalho? A ansiedade é um alarme no nosso corpo para quando as coisas não estão muito bem. E como a gente foi entrar em contato com algumas emoções que às vezes possam nos dar um pouco de ansiedade, a respiração, assoprando velinhas, né, acalma um pouco o sistema, tá? Então, como é que foi? Né? Surtiu o resultado que você queria, ficou nervoso, ficou com medo, sentiu confusão, lembrou-se às vezes das pernas bambas, do coração disparado, lembrou de tensão aqui no maxilar, lembrou às vezes de pressão no peito, né? Lembrou às vezes de dor na nuca, dor de cabeça. Todos são sintomas emocionais que se manifestam no nosso corpo. Ora, então eu posso dizer para vocês com certeza, com segurança, que o que derrota a gente na vida, o que nos derrota, é a falta de gerenciamento das nossas emoções e sentimentos. Você pode ter qualquer curso que você quiser, ser uma pessoa extremamente inteligente, mas se você não conseguir lidar com as suas emoções, seus sentimentos, vai ser muito difícil conviver na sociedade, vai ser muito difícil conviver num trabalho, mesmo num estudo, né? Então, vamos para o primeiro pilar da inteligência emocional, que eu chamo de autoconsciência. Para a gente gerenciar as nossas emoções, eu, em primeiro lugar, preciso ter consciência de mim. E a primeira pergunta que eu quero fazer: quem é você? Geralmente, quando eu pergunto isso lá no meu consultório, nos meus cursos, né, para os meus clientes, eu pergunto: aí, quem é você? As pessoas respondem: eu sou advogado, eu sou estudante, eu sou professor. Né? Eu digo: tá bom, mas eu não perguntei a profissão. Eu perguntei: quem é você? E aí vem outras respostas. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, sou irmão, sou casado, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu digo: mas eu não estou perguntando sobre seus relacionamentos, atividades. Eu estou perguntando:
quem é você? E é uma coisa interessante, porque muitas vezes nós não paramos para pensar quem sou eu. Três situações básicas ou três movimentos básicos para definir quem sou. Primeiro, o que eu sinto. Segundo, o que eu penso. Terceiro, o que eu faço. E estes três tópicos estão muito ligados um ao outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muito bem, eu tenho uma prova, tenho uma atividade para fazer, tenho que mudar, tenho que fazer inscrição na faculdade, tenho que primeiro dia de aula. Eu sinto medo, fico com medo. Aí eu penso, eu vou falhar, vou passar vergonha. E aí o que eu faço? Eu mato a aula, eu não vou na prova, eu não ajo, eu não saio da cama, eu fico congelado. Ou, às vezes eu sinto tristeza, dá aquele aperto no peito, e eu penso, realmente ninguém me ama, não tem amor para mim. E aí o que eu faço? Eu me afasto das pessoas, porque já que não me amam mesmo, eu quero distância. Ou às vezes eu sinto raiva, e eu penso, vão me enganar, eu tenho certeza que vão passar a perna em mim. E aí o que eu faço? Eu ataco as pessoas antes que me enganem. Ora, sentir, pensar e agir são respostas comportamentais às nossas emoções. Agora ficou confuso, Elias, não entendi. Explica melhor. Ora, sentir, pensar, agir são respostas comportamentais. Como comportamentais? Emoção, sentir não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. A emoção, ela vem antes do sentimento. A emoção é muito mais um movimento, uma sensação corporal. A emoção é aquilo que às vezes a gente tem no corpo. Por exemplo, eu estou com medo e aí eu sinto um frio na minha barriga. Todo mundo já sentiu isso às vezes. Às vezes eu tenho que ir em direção a uma coisa e as pernas ficam bambas. Isso é uma emoção, isso é uma sensação. Ou às vezes alguém está gritando comigo e eu fico com raiva. E eu sinto essa raiva nos meus pulsos, eu sinto nos meus masséteres. E aí o sentimento é o nome que a gente dá para isso. Eu sinto isso no meu corpo e eu dou o nome. Isto é raiva. E aí o que eu vou fazer com esta raiva? É o que eu vou agir, né, da forma como eu vou responder a esta emoção. E aí, como é que a gente aprendeu sobre isso? Como é que a gente aprende sobre emoção? A emoção é uma coisa que a gente aprendeu ou deveria ter aprendido quando éramos pequenininhos, bem criancinhas, quase bebês. Está lá o bebê com raiva porque o brinquedo estragou e aí a mamãe pega ele no colo e diz assim, você está com raiva. Aí o bebê liga a palavra raiva, o cognitivo, com a sensação que ele está tendo no corpo. E ele entende, isso é raiva. Da próxima vez ele já sabe que está com raiva. Né? Ou ele já sabe que está com medo. Ou ele já sabe que está triste. Ou ele já sabe que ele tem uma necessidade. E a partir disso, desta convivência com o pai, com a família, né, principalmente com a mãe, começa a ter também as respostas condicionadas. O que é uma resposta condicionada? Se eu tenho medo, eu tenho duas respostas. Ou eu fujo, ou eu congelo. O medo tem essas respostas que estão há milhares de anos na humanidade. Se eu estou triste, eu me entrego ao amor, ou eu fujo do amor. Se eu estou com raiva, ou eu ataco, ou eu negocio. Então, quando eu estou perguntando quem é você, eu estou querendo dizer como é que você responde às suas sensações, como é que você responde a estas emoções que o seu corpo gera? Quais são os comportamentos que você tem diante dos sentimentos? E o que é que você pensa quando o outro não é exatamente aquilo que você espera dele? Quem é você? Pergunto novamente. E para te ajudar nesse processo, eu quero deixar 3 reflexões que para mim são muito importantes, sabe?
E eu sei que todos vocês, a maioria de vocês são muito jovens, né? Estão iniciando aí na carreira universitária e tem muito chão pela frente, mas não se esqueçam disso. Primeira coisa, qual foi a última vez que você se encantou pela vida? Que você acordou de manhã e pensou, uau, estou vivo, estou respirando, estou pulsando. Qual foi a última vez que você chorou? Que quando estava tanta emoção, você transbordou? E qual foi a última vez em que você falou para alguém o que você estava sentindo? Pense um pouquinho sobre isso. Por que que isso é importante? De onde que vem isso? Ora, é impossível a gente falar do segundo pilar da inteligência emocional, que é autogerenciamento, se eu não sei quem sou, se eu não conheço minhas emoções. Se eu não sei se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho tristeza, se eu tenho alegria. Nós vivemos num mundo onde as pessoas tentam, não as pessoas, mas o sistema em si, tenta amortecer o que a gente sente, para que a gente viva, de certa forma, meio amortecido na sociedade. A partir dessa autoconsciência, né, a partir disso que o meu corpo comunica comigo, sensações, emoções, a gente pode dar nome para os sentimentos, para os pensamentos, para as ações. Os maiores conflitos, né, intrapessoal e extrapessoal se deve então a esta falta de consciência. Se deve a pessoa não saber como ela deve reagir quando ela sente alguma coisa. Tem uma piada muito antiga que eu sempre conto, eu acho que nem é piada mais. Um cara entrou correndo no elevador. Naquela época em que tinha assessorista, né? Para quem não sabe o que é assessorista, é um cara que ficava dentro do elevador apertando os botões, tá? O assessorista então vira para ele e diz, e aí, qual andar? E ele responde, qualquer um, eu já errei de prédio mesmo. Então é um pouco isso, sabe? Qual é a minha reação? Sei lá, eu nem sei o que eu estou sentindo, eu estou tão anestesiado para a vida, ou às vezes eu estou tão inundado de emoções que eu não consigo modular minhas respostas. Eu já não sei se eu choro, se eu rio, se eu canto, se eu jogo pedra. Eu não sei o que eu faço com tudo isso que eu sinto e às vezes o pouco que eu sinto. E eu gostaria de dizer uma coisa assim, que é muito importante nesse aspecto da autoconsciência e do autogerenciamento, que é, se você parar de ter sensações e emoções, pode ser que você seja um zumbi. Já pensou nisso? Tô brincando, né? Você estaria assim num estado meio morto-vivo, sabe? Tipo Walking Dead. Acho que a gente pode descartar essa possibilidade, né? Eu acho que não tem nenhum morto-vivo Walking Dead aí assistindo a palestra, né? Acho que não, né? Tem? Acho que não, né? Pois é. Então, se nós não somos zumbis, significa que nós precisamos entrar em contato com o que a gente sente. Ora, por que isso é importante? Olha, vou contar um caso de uma cliente minha. Essa cliente estudava numa escola secundarista na cidade dela com a mãe, e aí ela passou no vestibular numa outra cidade, e ela teve que se mudar, né? E ela foi lá para fazer a faculdade naquela cidade, e chegando lá naquela cidade, ela sentiu um grande desafio, que era ter que viver, ter que cuidar das próprias vidas, ter que fazer seu alimento, ter que dar conta da universidade e ainda gerenciar os medos que ela tinha. Em pouco mais de 4 ou 5 meses, ela começou a ter sensações como pressão no peito, angústia, de noite ela não conseguia dormir, ela já estava tendo crises de ansiedade. Bom, ela foi a um psiquiatra, ele medicou, ela melhorou. Daí 2 anos depois ela teve novamente, formou-se, entrou numa empresa e começou a voltar de novo às sensações. Por quê? Porque, na verdade, todas essas sensações se referiam a coisas que estavam dentro dela e que ela simplesmente não queria entrar em contato.
não é? Então, a partir de um processo terapêutico, ela começou a entender, ela começou a perceber, e então ela pôde até diminuir as medicações que ela tomava, né? Então, é muito diferente o não sentir do não perceber. O que eu quero dizer com isso? Eu posso não perceber que as emoções estão em mim, né? Mas o não sentir é uma coisa que nenhum humano está livre disso. Temos que aprender a sentir e as sensações. É porque no português não tem a palavra, no espanhol tem uma palavra sensar, que tem a ver com a sensação, né? A gente precisa então sensar, ter as sensações no nosso corpo. E eu queria fazer mais um momento para a gente perceber isto. Se você estiver disposto aí, onde você está, né? Quero te pedir para você novamente encostar-se na cadeira, colocar os 2 pés no chão, colocar as mãos sobre as pernas. Se for possível, feche os olhos para que você foque mais no seu conteúdo. E nós vamos respirar novamente. Vamos lá. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mais uma vez, inspire. Expire. Continue agora prestando atenção na sua respiração. Preste atenção se o seu peito mexe, se sua barriga mexe, quando você inspira, e como é que ela diminui quando você expira. E agora preste atenção no seu corpo. Tem alguma coisa que incomoda no seu corpo? Uma dor? Uma sensação? Pode ser uma sensação de peso? Pode ser uma pressão? Uma contração muscular? Foque neste lugar, como se você visualizasse ou se você imaginasse este músculo, esta parte do seu corpo. E você vai inspirar e expirar focando nisto. Inspire e expire. Não tenha nenhuma intenção de que suma a dor. Apenas perceba. Perceba o que você sente. Apenas observe. Inspire e expire. Como é? Como é esta sensação? Muito bem. Pode abrir os olhos para quem fechou. Se você não percebeu nada, e se você quis dizer para mim, foda-se, desculpe o palavrão, mas que se dane, tudo bem, não tem problema nenhum. Não há nenhum problema, isso não define você. Não diz nada. Apenas é uma oportunidade para que você entre em contato com a autoconsciência. Apenas uma oportunidade para que você olhe para dentro de você e perceba o que está se passando aqui dentro. O que é? Às vezes, quando a gente faz esse exercício, muita gente me diz, mas eu não consigo nem olhar para nada, porque minha cabeça fica parecendo como se eu estivesse dentro de uma feira livre. É gente gritando para todo lado, olha a banana, olha o preço disso, o preço daquilo, e olha, tem que pagar essa conta, tem que fazer isso. Não tem problema. Isso faz parte de você. Gente, não tem como você parar de pensar. Isso faz parte do pacote. Então, quando a gente faz este exercício, eu simplesmente respiro e olho para o meu corpo. Se a cabeça continua gritando, eu deixo ela gritar. Não tem problema. É importante fazer este exercício para quê? Para você começar a entrar em contato com sensações que estão passando por dentro de você. E aí,
Quando eu percebo estas sensações, eu posso começar a gerenciar. Como um gerente, né? Um porteiro, isso. Um porteiro. Eu vou agora apresentar para você uma técnica que eu aprendi para a gente aprender a gerenciar as emoções. Eu ensino para os meus clientes, meus pacientes, é muito facinho, muito intuitivo, e ela se chama a técnica do porteiro. Eu vou contar de novo uma historinha, vocês já viram que eu gosto de contar história. Na Idade Média, né, quando a gente não tinha TikTok, não tinha Instagram, como é que a gente fazia para stalkear as pessoas, saber com quem que a gente estava se relacionando, né? Todo mundo andava a pé, era um mundo analógico, né? E aí, como é que era que funcionava isso? Então, assim, quando alguém precisava de conhecimento, precisava aprender alguma coisa, expandir os seus horizontes, essas pessoas iam para um lugar chamado mosteiro. Era onde viviam os monges. Os monges eram tipo assim, né, com pós-doutorado, né, ou doutorandos, que viviam em um lugar para estudar. Estudar, meditar, aumentar a sua capacidade cognitiva. Né? Eram tipo universidades mesmo daquela época. Né? E aí quando o sujeito vinha, andou 600 quilômetros a pé para ir no mosteiro, pensa só. Né? E aí ele chega na porta do mosteiro, tinha um sujeito lá, né? Geralmente aqueles, né, leão de chácara assim, e a função desse sujeito era gerenciar os visitantes, e a gente vai chamar ele de porteiro. E esse cara fazia então 3 perguntas para quem chegava nos portões. A primeira pergunta: qual é o seu nome? Como diz lá em Goiás, quem é você? Qual é o seu nome? Segundo, de onde você vem? De onde é que você veio? De que terra que você vem? Terceira pergunta, o que você quer aqui? Então, qual o seu nome? De onde você vem? E o que você quer aqui? Dependendo da resposta, né, o sujeito permitia entrar no mosteiro ou não, porque a gente nunca sabe. Às vezes o cara ia lá roubar a receita de cerveja, né? Todo mundo sabe que os monges eram bons fabricantes de cerveja. Então, essa técnica a gente deve também aplicar com as nossas sensações e emoções. Né? É muito simples. Se a gente for fazer essa metáfora, a consciência de si é o porteiro. É quase como se eu tivesse uma pessoa junto de mim que não fosse um julgador, sabe? Que ficasse assim, você fez isso, fez aquilo. Não. Mas que pudesse me dizer, olha só, olha, presta atenção. Você está sentindo isso, está sentindo aquilo. Então, essa consciência é o porteiro, né? E o viajante são essas emoções, são as nossas sensações e até os nossos sentimentos, né? E aí eu vou seguir o roteiro. Qual é o seu nome? Se a gente voltar naquele exercício que a gente fez anteriormente, que a gente pensou e refletiu, qual é o nome da sensação ou emoção que eu percebi? Ah, Elias, mas eu não senti emoção não, eu só senti que meu pescoço parecia que tinha alguém me enforcando. Certo, então, esta sensação de que alguém estava te enforcando, qual o nome disso? Parece que é um controle. É um controle, muito bem. E por que a gente precisa dar nome para as coisas? Porque se a gente não der nome, é difícil demais de gerenciar. É tipo assim, você está lá no estádio de futebol, lá do Operário, né? E você quer conversar com alguém que está, sei lá para baixo, lá no fim das arquibancadas, e você grita, ô Piá, ô guri! Vai ficar difícil, né? Todo mundo vai olhar. Né? Mas se a gente chamar ele pelo nome, há uma possibilidade muito grande da gente poder se comunicar. Concordam? Então, são os nossos pais que nos deviam ter ensinado isso tudo, né? Ensinado o nome da emoção, ensinado o nome do sentimento, mas às vezes isso não foi possível. Né? Sei lá, cada um tem a vida que pôde ter e a gente tem que aceitar isso. Independente da razão por que a gente não aprendeu, hoje é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade aprender. O que aconteceu na nossa história pode não ser culpa minha. Né? Se meu pai me abandonou, se minha mãe era controladora, não é culpa minha, mas é minha responsabilidade gerar os resultados ou gerenciar os resultados que estão presentes na minha vida. E aí? Então a primeira coisa é
Qual é o nome desta emoção? Qual é o nome desta sensação? Que sentimento é este? A segunda coisa, ou a segunda pergunta que o porteiro fazia é: de onde você vem? Então, lá naquele mesmo exercício que fizemos, né? De onde veio esta sensação, como eu disse, que tem alguém parece que está enforcando? De onde que veio? Que origem? Onde começou? Quando começou? É importante a gente estabelecer esta relação, né, da sensação com o sentimento, né? Por exemplo, eu vou citar de novo um exemplo aqui. Estou com uma sensação de pressão no meu peito. Parece que tem alguém pisando aqui no meu peito, um pé enorme pisando no meu peito. E eu percebo que isso é um início de ansiedade. Parece que eu estou um pouco ansioso. E aí eu vou perguntar, quando é que começou isso? Começou quando o professor falou assim: amanhã nós vamos ter prova semestral, e eu não estudei nada. E aí eu me senti culpado, e aí eu me senti com medo, e começou esta sensação que parece que está me afetando. Muito bem. Então a origem vai nos dar uma dica sobre os acontecimentos e essas relações que nos afetam. Ora, para que eu preciso saber de onde que ele vem? Se eu não souber de onde que ele vem, como é que eu vou lidar com ele, então? Não tem jeito. E a terceira pergunta que o porteiro fazia: o que você quer aqui? Bom, então, é uma ansiedade, medo, que me veio quando o professor falou que vai ter prova. E o que essa ansiedade, medo está falando comigo? O que essa sensação está falando comigo? Ora, todas as emoções e sensações são uma tentativa, uma busca do meu eu, que é o meu corpo, de estabelecer um diálogo comigo. O meu corpo quer falar comigo. Meu interior quer falar comigo. Então, essa comunicação pode ser de algo agradável, uma alegria, uma expansão, um prazer, ou também pode ser algo desagradável, mas é sempre fala de uma necessidade que a gente tem no nosso eu mais profundo. Então, neste exemplo que a gente falou, sobre a pressão que eu sinto quando o professor fala aquilo, que necessidade é? Eu estou sentindo necessidade de segurança. Eu estou com medo. E aí, o que eu vou fazer diante do meu medo? Aí, o que essa sensação vai falar dessa intimidade, né? É quase como se a gente pudesse dizer assim: um amigo, uma amiga que está tentando se comunicar para me proteger. A partir desse exercício, a partir dessa técnica, que é a técnica do porteiro, que eu expliquei para vocês, a gente pode tomar algumas atitudes. A gente pode gerenciar e responder a este diálogo interior, né, para que você possa tomar uma atitude externa sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. Então eu posso conversar com alguém, eu posso ir lá conversar com o meu professor, eu posso estudar, eu posso pedir a ajuda de um amigo, eu posso fazer uma aula extra, eu posso procurar um apoio psicológico se a coisa está muito sufocante. A única solução que não vai resolver de forma alguma é você ignorar. Ignorar o que eu sinto, a sensação e a emoção, é como você riscar um palito de fósforo e jogar dentro de um tanque de gasolina. Pode ser que ela não exploda naquele momento, mas uma hora ou outra vai causar muito mal. Eu comparo sempre isso ao que estamos fazendo enquanto humanidade em relação ao plástico, né? Nós estamos poluindo o meio ambiente com o plástico de uma forma que não tem retorno. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que resolver essa situação. Será que vai dar tempo? Então, isto é gerenciamento. Isto é gerenciar o que eu sinto. Então, a primeira coisa é da inteligência emocional, autoconsciência, é saber o que está acontecendo dentro de mim. O que é isso que eu estou sentindo? Como é que é isso que se manifesta dentro de mim? Segundo, é eu ter autogerenciamento, eu saber o que eu vou fazer com isso. Eu posso ter uma raiva enorme, mas nem por isso eu preciso esmurrar a pessoa. Eu posso ter uma tristeza profunda, mas nem eu preciso me deprimir.
Eu posso ter muito medo, mas nem por isso eu preciso me congelar. Eu posso gerenciar isso daí. Eu posso conversar com isso e eu posso sair destas situações. E a gente chega num ponto onde a gente percebe, então, os dois últimos pilares a respeito da inteligência emocional, que é uma consciência social e o gerenciamento das relações. Por quê? Porque o que eu sinto não interfere só na minha vida, no meu umbigo, na minha própria existência. O que eu sinto também influencia as pessoas que estão perto. Meu companheiro, minha companheira, meu namorado, meu ficante seja, entendeu? E vai interferir também, às vezes, na minha comunidade, vai interferir na sala de aula com o meu professor, vai interferir no mundo inteiro. Como é que você acha que o mundo chegou onde estamos? Né? Nesta loucura impulsiva, onde as pessoas estão empurrando para os outros os seus problemas. Ah, eu tô com raiva? Eu sei que me causou raiva, então eu vou te esmurrar para que eu resolva o meu problema. Eu quero dizer uma coisa importante aqui sobre emoção e sentimento. E essa aqui é a frase mais importante do que eu estou falando aqui hoje. Ninguém é capaz de gerar emoção e sentimento em ninguém. Gravem isso. Ninguém é capaz de gerar emoção e sentimento em ninguém. Ninguém pode gerar em mim raiva. Ninguém pode gerar em mim medo. Se eu sinto medo, é porque a forma daquela pessoa agir puxa dentro de mim algo que não está bem resolvido. Então o jeito que o sujeito grita na rua, me lembra meu pai. Às vezes. Me lembra meu pai, o jeito que ele gritava, e aí me dá uma resposta que pode ser medo, que pode ser raiva, que pode ser tristeza. Então, sempre a atitude do outro vai puxar algo dentro de mim, algo lá na minha infância, lá na minha vivência, entendeu? Então, assim, quando os outros dizem, ele me causa raiva. Não tem como ele me causar raiva. Não tem jeito dele me causar raiva. Se eu sinto raiva, é porque algo dentro de mim se conecta naquilo que ele está fazendo. Por mais vil que seja a pessoa, por mais difícil que seja a relação, sempre há uma forma de gerenciar. Eu gostaria de citar um exemplo. Gandhi, não sei se vocês já ouviram falar de Gandhi. Gandhi foi um grande líder da Índia. E Gandhi tinha uma resposta para o Império Britânico que era a não violência, ou a desobediência sem violência. Então ele não obedecia, mas ele não respondia com violência. Então, essa é uma escolha de gerenciamento das próprias emoções. Eu posso então reagir como se eu fosse uma criança birrenta, né, marrenta. Ou eu posso agir como um adulto. Diante da dificuldade, eu posso pensar quais as ferramentas que eu tenho dentro de mim para lidar com esta situação que eu estou vivendo. Às vezes a situação pode ser realmente difícil, mas se eu tiver dentro de mim ferramentas, eu posso passar por tudo. Eu posso dar conta da situação, dar conta da vida. Eu posso continuar vivendo e existindo e pulsando. Se eu me sinto agredido pelo outro, eu posso, como uma criança, dar birra, esmurrar ele, chamar as autoridades para dar um castigo, ou eu posso me empatizar. Aquele sujeito que está gritando, brigando, ou chorando, ou atrapalhando a aula, ou me enchendo a paciência, também sofre da mesma dor que eu sofro, uma dor emocional. E eu posso me empatizar com a dor dele. Dalai Lama, que é um grande mestre religioso, dizia que a empatia é a primeira chave para a gente salvar a humanidade. É a gente se conectar com a dor do outro. Se a gente se apoia, tudo fica mais fácil. Eu posso não me sentir tão sozinho. A gente chega então num lugar onde a gente pode dizer que a inteligência emocional é um pequeno passo para cada pessoa, mas é um grande salto para a humanidade. Porque se a gente aprender a gerenciar isso, nós vamos mudar a humanidade de uma forma como nenhum outro sistema econômico, político, nenhum sistema pôde fazer religioso, nada.
Porque a partir disto eu vou gerenciar a minha própria vida e eu vou aprender a me relacionar com o outro de uma forma construtiva, de uma forma libertadora e de uma forma sadia, podemos dizer assim, né? Muito bem. A gente chega aqui agora nesse ponto e eu digo, se eu quero aprender a falar com os meus cachorros selvagens, né? Se eu quero aprender a falar esta linguagem, por onde que eu vou começar? De que lugar? Por onde? A primeira coisa é autoobservação. É impossível se eu não me observar. Comece agora, né? Como nós fizemos aquele exercíciozinho de mindfulness, observando as suas sensações, observando as suas emoções, observando os sentimentos. Faça disso um hábito. Na hora que você está lá e vem aquela coisa, vamos botar esse nome aqui, aquela coisa, muito bem, vou observar, vou olhar isso por todos os ângulos. No início, esta autoobservação vai vir às vezes depois. Aí eu já fiz aquela reação que eu não queria, já tive aquela reação. Mas depois, isso vai diminuindo esse time e eu vou aprendendo mais a lidar com isto. Faça meditação, aprenda a meditar, faça mindfulness, faça um curso de mindfulness, faça yoga, faça pilates, faça exercícios físicos, faça algo que conecte você consigo, com as suas sensações. Então, autoobservação. Segundo, autoconhecimento. É diferente. Porque observar-se também é autoconhecimento, mas é algo que transpassa a nossa vida. Autoconhecimento é um estudo. São ferramentas que vão te ajudar a se descobrir. Cursos, palestras como esta, grupos, estudos mais profundos sobre personalidade, sobre temperamento. Procure se descobrir, saber por que é que eu sou quem sou. O que aconteceu na minha história, na minha vida, para que eu me tornasse assim. E aí, como eu saio desse labirinto? Porque é um grande labirinto. E por fim, a gente pode pensar em apoio em situações difíceis. Ora, todos nós passamos por situações difíceis. Eu agora, algum tempo atrás, tive Covid. E quando tive Covid, eu tive crises de ansiedade. Eu tenho 20 anos que faço terapia, né? E aí? É normal, todo mundo passa por dificuldade. Nós somos humanos, estamos na mesma condição humana. Eu tive que aprofundar minha terapia, eu tive que aproximar mais do meu terapeuta, eu tive que resolver as minhas crises de ansiedade, tomar alguma intervenção medicamentosa, pode ser, né, com um psiquiatra, no momento de crise, para que você se estabilize. Ninguém precisa ficar sofrendo, feito louco. A terapia e a intervenção medicamentosa podem caminhar juntas, né? E por fim, grupos de apoio. Eu sei que na UTFPR há grupos de apoio, né? Há no AP, acho que chama no AP, né? O núcleo de apoio. E lá tem psicólogos, lá tem assistente social, lá tem pessoas especializadas para te escutar, para te ajudar, para ajudar você neste mundo estudantil novo que você está entrando. É muito importante, no entanto, que você tome a seguinte decisão. Eu quero me conhecer, eu quero ir para dentro de mim, eu quero arrumar aquelas coisas que não estão legais. É como se você mudasse para uma casa nova, sacou? E aí você chega lá e você olha, putz, essas paredes não estão legais. Eu quero pintar essas paredes, quero botar ali um móvel, eu quero mudar, eu quero tomar conta da minha casa e fazer da minha casa minha, com a minha cara, com o meu jeito de ser. Bom, é basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês no chat alguns contatos meus, tá? Nestes contatos tem meu WhatsApp, tem o meu site, tem meu perfil do Instagram, né? Eu também disponibilizei para quem quiser baixar o e-book desta palestra. Basta seguir aí o link que está colocado. E a gente está aí para poder dar... Eu estou aí, né? A gente não, eu estou aqui
para poder dar qualquer apoio que você tenha necessidade. Converse comigo, né? Fale com o pessoal do NUAP, faça grupos, converse com as pessoas, fale sobre o que você está sentindo, não sofra calado, sozinho, porque nós só funcionamos enquanto humanidade porque chegamos a este patamar de poder compartilhar o que a gente sente e o que a gente pensa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, quiser esclarecer alguma coisa, esse é um momento legal, né? Fique à vontade, eu posso responder o que eu der conta. O que eu não der conta, a gente procura uma resposta e dá mais tarde, né? Eu, afinal, não sei de todas as coisas. Nós temos o chat aberto, se alguém tiver alguma dúvida, um comentário, fique à vontade. Enquanto o pessoal pensa, você vai perguntar, eu gostaria de agradecer, né? Eles